Olá, seja bem-vindo de volta. Antes de prosseguir, ative as notificações para ser avisado sobre as novidades do canal. Agora vamos começar. Capítulo 19. Dos crimes de trânsito. Seção 1ª. Disposições gerais. Artigo 291. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, previstos neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, no que couber. Parágrafo 1º. Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos artigos 74, 76 e 88 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, exceto se o agente estiver: Inciso 1º. Sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Inciso 2º. Participando, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente. Inciso 3º. Transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km por hora, 50 km por hora. Parágrafo 2º. Nas hipóteses previstas no parágrafo 1º deste artigo, deverá ser instaurado inquérito policial para a investigação da infração penal. Parágrafo 4º. O juiz fixará a pena base segundo as diretrizes previstas no artigo 59 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, dando especial atenção à culpabilidade do agente e às circunstâncias e consequências do crime. Artigo 292. A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades. Artigo 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 2 meses a 5 anos. Parágrafo 1º. Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em 48 horas, a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação. Parágrafo 2º. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento prisional. Artigo 294. Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção. Parágrafo único. Da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo. Artigo 295. A suspensão para dirigir veículo automotor ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação será sempre comunicada pela autoridade judiciária ao Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN e ao órgão de trânsito do estado em que o indiciado ou réu for domiciliado ou residente. Artigo 296. Se o réu for reincidente na prática de crime previsto neste Código, o juiz aplicará a penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis. Artigo 297. A penalidade de multa reparatória consiste no pagamento, mediante depósito judicial em favor da vítima, ou seus sucessores, de quantia calculada com base no disposto no parágrafo 1º do artigo 49 do Código Penal, sempre que houver prejuízo material resultante do crime. Parágrafo 1º. A multa reparatória não poderá ser superior ao valor do prejuízo demonstrado no processo. Parágrafo 2º. Aplica-se a multa reparatória o disposto nos artigos 50 a 52 do Código Penal.
Parágrafo 3º. Na indenização civil do dano, o valor da multa reparatória será descontado. Artigo 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração. Inciso 1º. Com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros. Inciso 2º. Utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas. Inciso 3º. Sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Inciso 4º. Com permissão para dirigir ou carteira de habilitação de categoria diferente da do veículo. Inciso 5º. Quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga. Inciso 6º. Utilizando veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante. Inciso 7º. Sobre faixa de trânsito temporária ou permanentemente destinada a pedestres. Artigo 301. Ao condutor de veículo, nos casos de acidentes de trânsito de que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela. Seção 2ª. Dos crimes em espécie. Artigo 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Pena: detenção, de 2 a 4 anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Parágrafo 1º. No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 à metade, se o agente. Inciso 1º. Não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Inciso 2º. Praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada. Inciso 3º. Deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente. Inciso 4º. No exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Pena: reclusão de 5 a 8 anos, e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Artigo 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Parágrafo 1º. Aumenta-se a pena de 1/3 à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 1 do artigo 302. Inciso 3º. A pena privativa de liberdade é de reclusão de 2 a 5 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Artigo 304. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Inciso 4º. Detenção de 6 meses a 1 ano, ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Parágrafo único. Incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. Artigo 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Parágrafo 6º. Detenção, de 6 meses a 1 ano, ou multa. Artigo 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Artigo 50.
detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Parágrafo 1º. As condutas previstas no caput serão constatadas por: inciso 1º. Concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 mg de álcool por litro de ar alveolar, ou inciso 2º. Sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora. Parágrafo 2º. A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. Parágrafo 3º. O CONTRAN disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo. Parágrafo 4º. Poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia em metro para se determinar o previsto no caput. Artigo 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código. Parágrafo 2º. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o condenado que deixa de entregar, no prazo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 293, a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação. Artigo 308. Participar na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Capítulo 1º. Detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Parágrafo 1º. Se da prática do crime previsto no caput resultar lesão corporal de natureza grave, e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão, de 3 a 6 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo. Parágrafo 2º. Se da prática do crime previsto no caput resultar morte, e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 5 a 10 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo. Artigo 309. Dirigir veículo automotor em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Alínea C. Detenção, de 6 meses a 1 ano, ou multa. Artigo 310. Permitir confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Seção 9ª. Detenção, de 6 meses a 1 ano, ou multa. Artigo 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano. Penas: detenção, de 6 meses a 1 ano, ou multa. Artigo 312. Inovar artificiosamente em caso de acidente automobilístico com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito ou o juiz. Parágrafo 2º. Detenção, de 6 meses a 1 ano, ou multa. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo, ainda que não iniciados, quando da inovação, o procedimento preparatório, o inquérito ou o processo aos quais se refere. Artigo 312-A.
para os crimes relacionados nos artigos 302 a 312 deste Código, nas situações em que o juiz aplicar a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, esta deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, em uma das seguintes atividades. Inciso 1º. Trabalho, aos fins de semana, em equipes de resgate dos corpos de bombeiros e em outras unidades móveis especializadas no atendimento a vítimas de trânsito. Inciso 2º. Trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas de acidente de trânsito e politraumatizados. Inciso 3º. Trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidentados de trânsito. Inciso 4º. Outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidentes de trânsito. Artigo 312-B. Aos crimes previstos no parágrafo 3º do artigo 302 e no parágrafo 2º do artigo 303 deste Código, não se aplica o disposto no inciso 1º do caput do artigo 44 do Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940. Parabéns! Você concluiu o estudo do texto. Se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Isso ajuda o canal a crescer e permite que possamos produzir cada vez mais conteúdo útil para sua preparação. Por hoje é só. Obrigada e até breve!